Olá pessoal do Casal 31 Gourmet, tudo bom com vocês? Vamos hoje para mais uma receita. Hoje a receita é chocotone. Vamos fazer aqui uma receita natalina. Então a gente vai começar fazendo a esponja. É um preparo antecipado para poder a gente ter uma receita no final com uma qualidade legal, né? Então aqui a gente tem 10 gramas de fermento seco biológico, tá? 10 gramas. Se vocês forem fazer com o fresco, tem que ter uma quantidade maior, mas esse daqui, sendo seco assim, só 10 gramas, tá? Aqui na vasilha eu vou colocar 50 gramas de farinha de trigo, né? Vou colocar o fermento e vou colocar, aqui tem 70 gramas mais ou menos de água morna, não pode ser muito quente, para não matar o fermento, tá? Vou jogar um pouco aqui, porque tinha um pouco de fermento no fundo. Aí a gente faz isso aqui, ó, a gente vai fazer uma esponja, mexer ela e deixar ela agir aqui por um período de tempo de aproximadamente 30 minutos, para poder essa esponja aqui, né, essa solução aqui tomar volume. E aí a gente mexe aqui, ó, e deixa e coa para depois cobrir e deixar ela crescendo. A água não pode ser muito quente, tá? Para não ter problema de matar o fermento aqui. E aí a gente vai deixar, eu vou até botar mais um pouco de farinha de trigo. Tá bom, botei mais um pouco de farinha de trigo aqui, porque ela ficou muito mole, eu quero ela um pouquinho menos, eu quero ela um pouquinho mais encorpada. Então, na realidade aqui, deve ter mais ou menos umas 75 gramas de farinha de trigo. E aqui a gente vai deixar essa massinha descansando para obter um volume. Tá vendo? Então a gente vai deixar ela crescer. E agora a gente vai tampar ela. Esse pano de prata aqui parece uma toalha, mas é pano de prata. Deixar ela descansando aí entre 20 e 30 minutos, pessoal. Aí daqui a pouco a gente volta. Bom, pessoal, então agora aqui tem 500 gramas de farinha. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai misturar ingrediente seco. Então eu posso misturar com essa farinha uma pitada de sal, tá? Mais ou menos de 3 a 5 gramas, de acordo com o gosto de cada um. Aqui vai 100 gramas de açúcar demerara, tá bom? Açúcar demerara. Eu vou poder colocar também aqui, ó, raspas de laranja, raspa de 2 laranjas e raspa de 1 limão. Não botei muito limão não, tá? Botei só raspas de 1 limão, para dar um saborzinho. A gente vai mexer agora esses ingredientes aí. Vou mexer aqui na batedeira, mas quem não tiver batedeira aí na mão agora, pode fazer essa mistura na bacia, na mão mesmo, tá? Geralmente aqui na beirada aqui, quando mexe, o centro fica bem mexido, mas as beiradas não. Então vou acabar de mexer aqui com o garfo, ou quer dizer, com a colher, tá? Para não ter problema. Eu já misturei a farinha, né? Então aqui, ó, a esponja já cresceu, né? O que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar nessa mistura os ingredientes líquido ou pastoso, no caso, que aqui é a manteiga, 100 gramas de manteiga, a essência de panetone. Eu vou colocar também aqui, tem 2 colheres de mel aqui, ó. Vou colocar 6 gemas de ovo. 6 gemas de ovos aqui. Vou mexer. Quebrar aqui um pouco a manteiga, porque ela tá inteira. Apesar dela estar em temperatura ambiente, tá, pessoal? Fica mais fácil de trabalhar com ela. Vou mexer bem aqui para
Aí, ó, tá vendo só? Ela fica uma cor bonita, né? E ali na farinha eu já coloquei a raspa de limão e de laranja e coloquei açúcar ali também. Então, ó, os ingredientes secos. Então, o que a gente vai fazer aqui? Como a gente pode ser, essa receita pode ser feita na batedeira e na mão, o que eu vou fazer agora com vocês? Eu vou colocar o resto dessa receita, eu vou fazer aqui no bolzinho. Ó, aqui é o seguinte, tem 125 ml de água, mas nessa receita aqui pode ser água ou laranja. Eu vou colocar laranja para acrescentar sabor. Aí agora aqui a gente vai começar a fazer o quê? Aos poucos colocando a farinha. Posso até puxar com a mão aqui mesmo, ó. E a gente vai agregar essa farinha nessa solução líquida aqui. A gente vai mexendo devagarzinho. Vou fazer aqui direto, que tem pessoas que não tem batedeira. Então, a gente vai acrescentando aqui a farinha. São 500 gramas de farinha, tá, pessoal? Lembrando que a gente coloca também uma quantidade de 50 gramas na esponja, para fazer a esponja. Mas o que eu fiz? Eu botei aqui 500 gramas, mas eu dei a diferença daquela quantidadezinha que eu botei separado. Eu botei um pouquinho a mais, então eu tirei dessa quantidade que eu iria colocar de 500 gramas. Então, no total geral é 550 gramas. 50 gramas de farinha para esponja e 500 gramas de farinha para misturar aqui. E a massa fica amarelinha, tá vendo? Amarela. Deixa eu puxar aqui que tem um pouquinho de gema de ovo aqui, ó. Vou puxar aqui, completar aqui. Vou dar uma limpeza aqui na mesa. Eu tinha falado que eu botei uma quantidade de um limão. Na realidade, eu raspei de 2 limões. Mas como eu não raspei ele bem, então no conteúdo geral é como se tivesse botado só um limão. Raspa só de um limão. Então a gente está dando essa primeira mexida aqui dentro do bol. E depois a gente... Bom, vou botar o restante aqui de uma vez. Depois eu vou passar ali para a fórmica para a gente sovar. A mão tá higienizada, tá limpa. Esse bol aqui ele é pequenininho, mas não, nada que impeça da gente fazer. Vai que alguém não tenha uma bacia grande, né? Aí não tem problema. Pessoal, eu não ia bater na batedeira, mas como eu estou precisando de resolver umas coisas aqui, então eu resolvi bater na batedeira para ser mais rápido, tá? Pessoal, a gente já bateu a massa, agora eu vou passá-la ali para a bancada para poder a gente sovar daqui a pouco, né, meus? Passei aqui um pouco de farinha, né? Pra gente passar agora para a bancada aqui, pra gente dar uma sovada nessa massa. Não precisava nem botar farinha, mas aí eu botei para facilitar a nossa vida. Sinceramente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não sou muito chegado a massa colando na minha mão, então por isso que eu estou fazendo desse jeito. Massa de pão eu consigo trabalhar melhor, mas essa massa aqui, ela é necessariamente mais pegajosa. Então, gente, não estranhe de eu estar trabalhando com isso aqui, porque eu não gosto muito não. Essa massa é um pouquinho molinguenta, pessoal, como eu disse, mas ela já está pegando a forma dela. Eu vou deixar ela descansar um pouquinho. Vou botar ela dentro de uma bacia, né, para poder tampar e deixar ela descansar um pouquinho. Depois eu vou rechear ela.
no meio. A gente vai deixar ele desenvolver aqui. O que eu vou fazer agora aqui? Vou dar uma caprichada aqui. Colocar um pouco de chocolate que eu deixei pro final. Vou botar aqui em cima. Agora a gente vai deixar ele descansar. Tá? A gente vai deixar ele descansar dentro do forno, com o forno desligado. Aí depois a gente vai e bota para assar. Olha que bonito ficou, meu pessoal. Agora eu vou dar um cortezinho aqui, ó. Tá? Vou até ir mais além aqui um pouquinho. Ó. Aí aqui, mais um corte. Agora a gente vai colocar ele no forno a 170 graus por mais ou menos uns 40 minutos. Aí depende de cada forno. E aí tá crescendo, olha. Como é que tá? Temperatura 170 graus, tá vendo? Durante 40 minutos, mais ou menos. Nós tiramos aí do forno. Tá bem moreninho mesmo. Porque eu tinha feito um teste. Ainda não tinha ficado totalmente assado por dentro, mas tá aí, ó. Se puderem, deixem um like, compartilhem. E eu vou botar agora ele penduradinho.